no jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E eu acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é... A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. O time encantador de 2019, não existe mais. Ele praticamente não existe mais. Fala, galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedalamando. E hoje trazendo aí para vocês esse novo formato de vídeo para vocês, tá? Que é esse modelo de debate. E esse debate aí foi feito pelo Linha de Passe. A galera comentando sobre o jogo do Flamengo e Racing, falando tudo, falando sobre São Paulo, falando da postura do time nessa partida. Se o Flamengo já é um time agressivo e competitivo, se este Flamengo já é uma cara nova, já é a cara São Paulo, se é esse o Flamengo que o São Paulo quer. Então o debate foi muito bom, por isso que eu separei para vocês. É a primeira vez que eu estou trazendo assim um bate-papo, trazendo esse novo formato aqui para vocês, entendeu? E também eu montei a entrevista aí do São Paulo, tá? A coletiva que ele fez depois do jogo, também dizendo aí muita coisa que ele falou sobre Pedro, falou sobre Gabigol, se foi ele mesmo que pediu a vinda de Soteldo para o Flamengo, se foi ele ou não. Então não perca esse vídeo porque tá sensacional, foi escolhido para vocês, tá? Por isso é muito importante que vocês comentando aí abaixo, deixando seus comentários, se vocês gostam desse modelo de conteúdo, se vocês não gostam, se continua do mesmo jeito que tá. Por isso que é importante o seu comentário, para saber se o tipo de conteúdo que eu estou trazendo para vocês está agradando a vocês. Então, e também aproveitando, deixa aquele like maroto, não esqueça de deixar, porque é muito importante para nós, vai ajudar também para que o YouTube venha espalhar esse vídeo para muito mais pessoas. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, essa família que é imensa, a família do mais querido, porque aqui é Flamengo. Curta esse vídeo que foi feito com carinho para vocês e pedala, mano. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal. Eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu, sinceramente, não esperava e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado. A gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas. Por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria e sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo, não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória, mas uma vitória que sinceramente, acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que, assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários, do ponto de vista técnico, e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento,
eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, tem um período ruim do Pedro. Sim. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas ou as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então, surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo, André? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um Essa leva o mais frágil. Mais frágil, num momento muito pior. É um outro clima de jogo, tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né? Pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar a cada 3 dias aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe, a gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar, o adversário o obriga a rodar, o local do jogo o obriga a rodar. Ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Talvez ele não tenha essa quantidade de jogadores para falar, eu troco, eu tiro aqui, esses entram, o espírito do time continua, mesmo a maneira de jogar continua não idêntica, mas semelhante. Então ele vai mudando e ele vai escolhendo. Depende daquilo que ele tem para o momento e o que ele considera melhor em relação às circunstâncias de local e adversário, porque ele trabalha dessa maneira. Então o Racing foi um time que marcou muito bem o Flamengo, na medida do que é possível marcar esses jogadores. Quando a gente vê um Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro na escalação, você espera um time que tenha um certo comportamento, que goste da bola, que tenha um pouco mais de pausa, que saiba acelerar também, que seja muito inteligente, que troque bons passes, etc. Mas aquela coisa contundente, que é o futebol que o Sampaoli nos acostumou a entender como o jogo que ele propõe, a gente viu pouco até agora. E eu acho que a gente, né, à medida em que as coisas... justo cobrar? À medida que as coisas vão se acertando, o Flamengo vai emendando bons resultados, nem tanto boas atuações. Ou diria, atuações completas. Hoje não foi uma atuação completa, ela foi boa em alguns momentos, né? Eficiente. Aumenta, eu acho que... Aumenta não. Aproxima-se o dia em que nós veremos mais vezes o Flamengo falando esse futebolês, que é o sampaolês. Sampaolês. Daqui a pouco coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sampaoli. É justo
essa altura do campeonato, Bernardo, já cobrar que o time do Flamengo tivesse um pouquinho mais daquela cara do São Paulo? Porque a gente viu aquilo no jogo contra o Fluminense. Isso a gente viu no 0-0. É justo cobrar que o Flamengo tivesse essa mesma intensidade, esse mesmo tipo de postura, taticamente falando, inclusive, muito daquele jogo contra o Fluminense, ou não é justo não cobrar isso? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Pedro, André. Uma ótima noite Jean, a você. aos fãs do esporte. Normal interpretar. Seria insano imaginar que o Flamengo tivesse pronto, eu vou muito na linha como do o São Paulo deseja. Isso ele mesmo fala. Boa noite, Marra. O André falou e eu achei o Pedro mais crítico. E o Marra, uma análise assim que eu não consegui entender se ele gostou ou não gostou da atuação do Flamengo ou se do primeiro tempo. Críticas a companheiros, até isso. Eu talvez Eu não achei a atuação do Flamengo tão ruim assim. Quando eu tive a impressão... Eu também. Mas eu acho que a mesa não achou tão ruim. Nem achou ruim, não. A gente achou uma atuação ok. Peraí. Só pontuou o jogo agora. Você comentou a mesa. Antes ele vai comer. Agora ele vai comentar o jogo. Companheiro... É muita pressão em cima de Eu não entendi, Marra. Eu não entendi. O companheiro está presente, mas não no local. Então, Eu não entendi, Marra. Direito de resposta a ele, William. Mário Marra, só rapidamente aqui, porque você está à distância aí, tem um delayzinho. Ele não entendeu bem o seu comentário, isso. Se ele gostou ou não gostou, Você o comentário gostou entendi ou muito não bem. Ele ponderou coisas boas e coisas ruins. Mas eu esse é o ponto entendi. do jogo. Eu entendi. Ele me chamou de confuso. Não. Vitor, eu achei o primeiro tempo muito bom. Eu concordo. E eu entendo, assim como você, e eu sei, que do outro lado tinha um time. E o Racing forçou situações que não tinha forçado no primeiro tempo. Isso faz cair o nível. Mas eu achei que foi uma boa atuação. E falei, é construção. Acredito na construção. Acho que foi uma boa atuação e isso vem em sequência. É assim, porque desde a última... Desde que Você entendeu agora tudo. Entendi. Desde que o Flamengo jogou com o Racing a outra vez, na Libertadores Argentina, esse é o 10º jogo do Flamengo e o 6º do Racing. Então, quando se cobra de uma questão física, bem como o São Paulo está não buscando um time, mas buscando jeitos de jogar. E quando as coisas funcionam melhor, como funcionaram várias vezes, ele meio que mantém uma estrutura. Por exemplo, hoje a novidade foi do meio campo para frente, Everton Ribeiro, em relação ao último jogo. No mais, todos os jogadores que começaram a partida também começaram esse jogo do meio campo para frente. O Everton Ribeiro não entrou bem. No primeiro tempo, que o Flamengo vai bem, o Flamengo, salvo engano, não obriga o seu goleiro a fazer nenhuma defesa. Tem um lance de perigo numa bola rebatida na entrada da área. O Flamengo faz um gol e com um pouco mais de capricho, no final poderia ter feito outro. E já tem coisas do São Paulo, uma coisa que a gente vai ver muito, quando a gente vê gol do Wesley. Sempre que é uma jogada feita por um lado, você vai ver o outro lateral atuando como atacante, entrando na área para criar mais uma unidade numérica, ou no mínimo igualar o número de jogadores adversários para tentar sobrar uma bola e fazer o gol. A gente viu o Ayrton Lucas entrando várias vezes e o Gerson por trás quando a jogada vinha da direita e quando a gente viu a jogada do Wesley no lance e que faz o gol saindo da esquerda para a direita. São coisas do Sampaoli. A marcação funcionou melhor no primeiro tempo também. E eu fico me perguntando... Esse é o lance do gol do Wesley que você falou. Isso. Pedro. Você vai ver só sempre... para ilustrar. E quando passarem os outros melhores lances, você vai ver quando a jogada vem da direita, o Ayrton Lucas entrando do outro lado. É uma coisa corriqueira. Tem muito a ver com o Sampaoli, porque você obriga, teoricamente, o atacante que acompanha o lateral a ir até a área. E é raro o atacante fazer isso. Ou você vai tirar o atacante do contra-ataque, ou o adversário tem que ter uma solução específica para isso. Para um time que, se o Sampaoli ainda não consegue implementar as ideias dele como ele deseja, também não permite que o adversário entenda o que o técnico quer direito, porque o Flamengo não está pronto. Sim. O Flamengo é um time que pode dificultar o adversário com essas movimentações, e essa foi uma delas. Né? De quem marcou o Wesley? Ninguém. Ninguém. Isso é interessante, né, Birner? Porque, assim, o torcedor pode almejar ver um padrão constante, né? O time jogando sempre de uma mesma maneira. Não é ainda o que acontece. E isso, de certa maneira, quando você fala de um pode time... ser lado positivo. Exatamente. Claro. Porque quando você fala de um time como o Flamengo, com toda essa qualidade técnica dentro de campo, com jogadores, vários deles que podem desempenhar várias funções, esse não saber exatamente como o Flamengo vai jogar... dificulta, evidentemente, a preparação daqueles times. E hoje a gente espera que, né, no contexto do futebol sul-americano, seja a maioria, aqueles times que se preparam, que estudam, que olham exatamente o que esperar do seu adversário. Hoje não é tão óbvio assim, né? Você saber por onde cada um vai jogar. A gente tem visto muita alternância. Agora, tem visto sempre, eu bato nessa tecla, mesmo quando ele não faz
as suas melhores partidas, é impressionante a quantidade. Se você pegar, não sei, os últimos 10, 12 gols do Flamengo com o Arrascaeta em campo, você vai ver que assim, é difícil assim, ele não participar dos gols. Aliás, já estava nesse gol aí, inclusive. O passe dele pro Gerson é maravilhoso. Que é muito Sampaoli ainda de construção longe de estar acabada. Só 6 finalizações. Pouco para um time de São Paulo. 5 dentro da área. Sampaoli. Os times dele finalizam de fora da área também, mas são times que vão construir. Pois não, Marra? Isso é um ponto muito interessante. Porque não tem tanto tempo assim, o Flamengo criava mais e errava mais. É o que o Jean falou. Hoje o time criou menos, mas teve um percentual de aproveitamento das finalizações para gol muito alto, né? O time fez 2 gols e acertou e finalizou 3 vezes no gol. Tem a ver a condição que o jogador finaliza. Eu entendo uma outra situação. De qual setor do campo? A condição. E aí é a construção. Não é o número, é a qualidade da construção, né? Para mim, além da questão de ser justo ou não cobrar um padrão Sampaoli, e acho que passa muito pela questão física, porque a gente está falando de jogadores inteligentes, de boa cultura tática, jogadores que já se conhecem, ou seja, dá para ter uma certa adaptação. Para mim, tem outras situações. Para mim, tem uma coisa assim, de empirismo, tem uma coisa de... A qualidade individual de alguns jogadores pode ganhar alguns jogos e a gente pode vir a pensar, esse time já está bem azeitado. Não está bem azeitado. E só vai estar bem azeitado quando tiver mais perna. E por isso é muito legal também perceber que os jogadores que vêm do banco resolvem, como foi hoje o caso do Vitor Hugo. Acho que vai demorar um pouco, mas não acho absurdo a gente já esperar mais da parte coletiva. Os jogadores são inteligentes, o treinador é muito bom, pouco tempo que ele tem de treino no dia a dia, ele é bom na didática, ele acerta muito bem, eu acho que vai. Mas a questão física, em algum momento, pode pesar, porque o Flamengo já jogou quase 50 vezes na temporada. Isso, se a gente conta isso na Europa, os caras vão rir da gente. Mas eu confesso para você que eu achava que ia assistir a melhor atuação de longe do Flamengo hoje na Libertadores, e eu assisti que ela foi melhor, mas ela não foi de longe, ela não foi uma grande atuação. Eu vi coisas boas. Que nível de atuação você esperava? Não é uma referência ao Fluminense. De grandes atuações na Libertadores até agora. Nenhum jogo. A estreia com derrota, os 2 jogos com o Nublense. Só para completar, eu também não acho que... Eu acho que o Flamengo não tem nada a ver com a minha expectativa. Eu acho que o nível de atuação foi natural. Sim. Foi totalmente normal dentro do momento aqui. E você considera o que se esperar do jogo. Que o nível de atuação também... O Marra fala em processo, eu concordo com ele sobre o São Paulo. Talvez não bater um teto que a gente pudesse imaginar para hoje, não tem pouco a ver com o São Paulo. Ele depois do jogo contra o Vasco falou que o time precisa melhorar muito. Quando ele ganha o jogo, ele fala. Quando a gente gera alguma expectativa, e eu entendo você, por isso você falou, você foi crítico. Não, é porque a gente vem naquela construção. Foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Vasco, talvez hoje mesmo uma proposta diferente. Pode apresentar alguma evolução, então a gente espera. E quando a gente comenta o jogo do Flamengo, não dá para a gente se limitar a comentar uma vitória. O Flamengo, ele tem a capacidade de oferecer muito mais. Então a gente está sempre ali tentando se aproximar do que ofereceu. E o que eu acho é que esse Flamengo, dentro da vitória que é boa, e eu concordo, e a expectativa, é muito do que eu não consigo me pautar sempre pelo... E o São Paulo? O São Paulo pouco treinou esse time. O São Paulo ele é muito mais refém de uma situação do clube, ou de uma situação quase que rotineira, né? Todo abril, maio ou junho ali tem que ter uma troca no Flamengo. Eu não consigo atribuir o São Paulo, a evolução do São Paulo, porque a gente espera muito pelo teto que ele tem, assim como o teto que o elenco do Flamengo tem. Então a gente espera esse casamento, né? Acho que foi o Marco que falou, grandes jogadores, inteligentes e um grande treinador. Eu acho que a gente acaba ficando muito pelo que ele pode oferecer. Só para lembrar, que ele falou de como é importante aproveitar esse período da data FIFA agora. E muito de descanso também, ele sugeriu isso mais de uma vez. Porque quando parece tudo bem, eu acho que assim, a gente sabe que os técnicos não têm tempo para trabalhar, etc e tal. Agora, essa expectativa em relação ao Flamengo, ela sempre existiu, ela vai existir sempre. O Flamengo, quando era dirigido pelo Paulo Souza, se esperava muito do Flamengo. Quando era pelo Domi, se esperava muito do Flamengo. Quando era com o Vitor Pereira, se esperava muito do Flamengo. Então não é por causa do Sampaoli que se espera muito do Flamengo. Se espera muito do Flamengo pela qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, pelo que esses jogadores, na sua maior parte, já mostraram, já fizeram pelo próprio Flamengo, ainda que alguns deles já há um bom tempo. Mas, assim, a questão é que a expectativa está diretamente relacionada à qualidade técnica dos jogadores, ao potencial do elenco. Mas quando você tem esse potencial e você olha para o Sampaoli, o Sampaoli de todos esses treinadores, não é o que gera maior... Isso aí, a grife. É um elenco muito talentoso,
que mesmo que tenha mudado bastante, a gente, aliás, tem a tendência a não pensar e não lembrar disso, né? O time encantador de 2019, não existe mais. Ele praticamente não existe mais. Mas eu acho o pessoal que está aí já envelheceu. Mas 4 anos, alguns jogadores estão aí. Um deles, ele continua absolutamente decisivo. Vários estão até, mas sim, com o mesmo... Não com o mesmo status, digamos assim, não com o mesmo desempenho individual. Isso. Então é uma outra coisa. Mas a gente sabe o que o elenco é capaz de fazer. E o Jean citou o nome dos treinadores aí e tal. Então, são todos bons treinadores, não se discute isso. Alguns melhores que os outros. Mas esse que está aí hoje é um treinador que tem grife. Tem um futebol associado ao nome dele, a maneira como ele enxerga o jogo. É isso que se espera. E parece que casa com o que o Flamengo pode proporcionar. Quando se junta uma coisa com outra, você espera mais do que você esperava dos ex-técnicos. O que se exige do Sampaoli hoje, ou o que se quer ver do Flamengo do Sampaoli, será que é mais do que o que se queria ver ou que se desejava ver? E aí eu vou lá para trás, do Domi. Quando o Domi chega, e aí, sem grife nenhuma, né, apenas com aquela relação com o Guardiola como aval, se esperava monstruosidades. Porque você fala, bom, agora se ele tá pegando um time que joga isso que joga, no caso o Flamengo de 2019... O cara bebe na fonte do Guardiola. Bebe na fonte do Guardiola. Pronto, agora... Então, assim, a expectativa sempre foi muito alta. Foi cobrado que ele não ia mudar o jeito do time jogar, ele mudou. Exato. Era por isso que o time não jogava. Depende daquilo que cada pessoa quer, né? E a gente nunca vai tirar o direito, entre aspas, do torcedor de ser absolutamente passional e ir para o Maracanã hoje em grande número, como foi, mais uma vez, e sair... eventualmente frustrado porque não viu uma goleada, não viu um gol de placa, não, sei lá, alguma coisa maravilhosa. Tem gente que tem essa ideia. E foi bonito o primeiro gol. Foi, claro que sim. E o gol do Racing foi bonito também. Também. É claro que a torcida do Flamengo não está interessada em ver gol bonito do Racing. E se parar para analisar a movimentação do Pulgar no segundo gol, também é um gol bonito. Também você criou a oportunidade dele que ia pegar a bola, né? O que eu estou dizendo é que eu não olho para esse time desde que o São Paulo chegou e falo assim, epa, tá demorando, hein? Até agora só uma atuação característica aí. Não, eu gostaria que o deixassem trabalhar. É só isso. O Sampaoli vai começar a falar, mas antes eu vou liberar o Mário Márcio, senão ele vai ficar parado lá em pé o tempo todo. Marra, o Sampaoli vai falar, tô te liberando. Obrigado, viu, meu querido? Que debate, hein, galera? Cara, sensacional. Foi um dos melhores debates aí, fazendo essa análise sobre o Flamengo. Eu, sinceramente, dou nota 10 aí para o pessoal aí do Linha de Passe, que fez um debate ontem sensacional. Por isso estou trazendo aqui para vocês, tá? Então assiste até o final e não esqueça, deixe seus comentários aí abaixo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. É muito importante, hein? Continue então com a coletiva do Sampaoli. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vitor. Pergunta para o Jorge. Jorge, às vezes há vitórias com placares mais elásticos, que empolgam mais o torcedor, e às vezes há vitórias duras, conquistadas com trabalho, com exaustão, e me parece que hoje foi um tipo de vitória assim, e vitórias assim às vezes também fazem crescer uma temporada, não sei se você concorda comigo, indicam algumas coisas para a temporada. Sim, eu penso que hoje foi um partido, como você fala, difícil. Racing empata un jogo en un momento inesperado para nosotros, porque el primer tiempo prácticamente no había llegado a nuestro arco. Y ahí empezó un poco la búsqueda, la desesperación, los ataques. Y bueno, se logró un triunfo que le doy mucho valor porque nos acerca a la clasificación, nos da posibilidades de la última fecha pelear por el primer lugar y porque venimos con una seguidilla de muchos juegos seguidos. El equipo viene logrando no perder hace mucho tiempo y bueno, y tampoco cuando o time quiere jugar, el estado del gramado es muy ruin para intentar jugar, casi imposible. Por eso es muy extraño que casi 70.000 personas que vienen a ver un juego de fútbol vean un juego en este tipo de gramado. Entonces, pero bueno, o time ganó, feliz por eso, seguimos creciendo, aprendiendo y el camino cuando uno gana es mucho más fácil.
Jorge, Vitor, Raíza Simplício aqui da Gol, boa noite. Parabéns pela vitória. Jorge, para você, primeiro eu queria que você explicasse qual foi a sua intenção, né, no plano dessa partida, porque a gente viu um Flamengo, a gente teve a sensação de um Flamengo um pouco mais lento, especialmente no primeiro tempo. Você optou por começar o jogo com Arrascaeta e com Everton Ribeiro, que são 2 jogadores de muita qualidade, mas são jogadores de mais cadência. Eu queria que você explicasse se era essa a intenção mesmo, no início do jogo, cadenciar mais o jogo do que ter um time mais intenso e mais vertical, como você sempre pede. E queria que você falasse sobre o Soteldo, se de fato você pediu a contratação do Soteldo no Flamengo. Para o Vitor, eu queria que você falasse sobre o simbolismo, né? Você fez um gol, o Wesley fez um gol no início do jogo, no primeiro tempo. Ele corre para vocês, abraça, tem um abraço só dos crias ali, você, Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Wesley. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Responda. Boa noite. Sim, acho que é uma felicidade muito grande quando podemos ajudar a equipe, tanto com gols como com assistência. E ali o primeiro gol do Wesley no profissional, gol que a gente já estava esperando, ele vinha tendo oportunidade e hoje foi feliz de concluir com o gol. Eu acho que é uma alegria para todos nós que vivemos isso, vivemos esse sonho de chegar no profissional e ver o Wesley fazendo o primeiro gol no profissional. Foi uma alegria muito grande para todos nós. Com respecto a la pergunta, eu penso que a velocidade do time está en el juego. O sea, tener Gerson, Arrascaeta, Ribeiro y tener jugadores de esa calidad y precisión y tener la posibilidad de verticalidad con los laterales altos nos daba posibilidad de dominar el juego. Es verdad de que Otimi tuvo posesión sin tanta agresividad en el primer tiempo y se defendió bien con la bola, mas faltó profundidad. Con respecto a Soteldo, es un jugador que yo llevé a Santos, pero la verdad es que no es verdad de que yo pedí a él aquí. Estamos en una etapa ahora de mejorar o plantel. Seguramente aparecerán jugadores nuevos en esta janela, mas la verdad es que no puedo dar nombres de aquellos jugadores que van a llegar o que pueden llegar. Mas Soteldo, reitero que es un jugador que yo respeto mucho, admiro mucho y que hizo una gran temporada conmigo en Santos. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu tenho percebido que o futebol que o Flamengo apresenta, ele trata muito de superioridade numérica, ou pelo menos da tentativa de fazer superioridade dos lados do campo. O Flamengo tem feito gols dessa maneira. Mas hoje você tinha um jogador que era uma referência, que é o Pedro. Sempre é uma referência por dentro. Em alguns momentos da partida eu via ele pedindo essa bola mais por dentro e acho, minha opinião, que ele participou pouco porque essa bola não chegava tanto. Ele brigava muito quando essa bola vinha pelo alto, mas não via ele participando tão ativamente assim, porque a bola não chegava tanto. Então, eu queria saber de você, o que você pensou para a partida de hoje em relação ao Pedro, se faltou alguma coisa. E para o Vitor Hugo, uma bem simples, você falou sobre o gol do Wesley. Agora eu queria que você falasse um pouco o que passou pela tua cabeça. Sei que não é teu primeiro gol aqui no Maracanã, mas é um gol importantíssimo. O Flamengo precisava muito da vitória, o gol saiu. Depois você fala aí, depois do Mister, né? Qual foi a tua emoção, o que passou, se é que você lembra do que passou pela cabeça naquele momento. Obrigado. Boa noite. Acho que uma emoção muito grande. Não foi meu primeiro gol aqui no Maracanã, mas foi o primeiro na Libertadores. Então, uma felicidade muito grande por esse gol, mas principalmente pela vitória, por estar ajudando a equipe nessa vitória importantíssima. E seguimos em busca da classificação e tenho certeza que esses 3 pontos vão nos ajudar bastante. Con respecto a Pedro, creo que un centroatacante que precisa de jugadores que desborden por las bandas, mas hoy no pudimos llevarle a él tampoco muchas situaciones de ventaja. Era difícil también porque Racing estaba
defendiendo con mucha gente, generar espacio, y con el estado del campo era difícil acelerar para encontrar movimientos de un centro delantero que tiene por característica ser un jugador de área. Entonces se le complicou um pouco o jogo, porque tampouco chegou muita bola a ele. São Paulo aqui, boa noite. Patrick Cunha Monteiro, Notícias Futebol Clube. O Flamengo completou ontem, na verdade, um mês sem perder, né? A última derrota foi para o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, no dia 7 de maio. E desde então são 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates. Tem agora a última partida contra o Grêmio, antes da parada. São 12 dias para os jogos da FIFA, né, das seleções. Queria saber de você, como você enxerga esse elenco, se você já conseguiu dar a sua cara, como é que falta, se está faltando muito, como que você enxerga que você conseguiu dar a sua cara para o elenco do Flamengo, para o time? Por momento do jogo, o time iba logrando entender la idea do jogo que eu represento. Por momento sí, por momento no. Para un juego de posición y de mucha altura se necesita también precisión. Va a ayudar mucho que el gramado de campo esté mejor para jugar a ese fútbol, si no es muy difícil. Por los controles son diferentes, las aceleraciones son distintas, la precisión es totalmente difícil, mas seguimos intentando, seguiremos pidiendo ao clube que intervenga en la mejoría de un campo de juego o tengamos la posibilidad de jugar en otro lugar que nos dé la posibilidad de jugar mejor en un campo mejor. Mas yo creo que el time va avanzando en muchas cosas, ya un time competitivo, agresivo, que falta por ahí que la agresividad se transforme en más situaciones de gol. Y bueno, eso es un proceso. Es importante que ahora el proceso sea favorable en resultados, porque nos permite trabajar con mucha más tranquilidad. Jorge, Lisandro Santangelo para Radio Mitre. Te consulto por los 2 juegos ante Racing. ¿Qué análisis haces una vez que ya han finalizado ambos? Y si también Racing es un rival al cual preferirías evitar en el caso de que avancen los 2 en el grupo como vienen mandando dentro del grupo A. Fueron 2 partidos. Yo creo que Racing jugó mejor hoy que en cancha de Racing. Hizo un partido inteligente, nos complicó mucho un montón de facetas del juego, más allá de que no tuvo en el primer tiempo mucha cercanía a nuestro arco, esperó los momentos, se encontró en el segundo tiempo con el empate, y a partir de ahí, psicológicamente, creo que dominó el juego, aunque no tenía tanto el balón, pero dominaba. Yo sentía que nos podían ganar en un momento, y después, bueno, pero creo que es un equipo que está bastante consolidado para ese tipo de competencia. A mí me parece que no elijo con quién jugar o con quién no jugar, pero creo que Racing colectivamente me parece un equipo interesante, bien trabajado y con jugadores que acá fueron muy valientes. Entonces seguramente que tendremos que nosotros inclusive mejorar para enfrentar las fases siguientes. Jorge, aqui, boa noite ao Vitor. Jorge, como é que vem sendo a tua participação no reforço do elenco do Flamengo? As contratações estão acontecendo, ao que parece, o Flamengo adota uma postura diferente nessa janela. Normalmente o Flamengo sempre espera até o final da janela, vai tentando negociar. Para essa não, já tem jogador fechado. Você vem participando, conversando, como é que vem sendo feito esse trabalho? Sí, hablamos siempre de alguna posibilidad de que, como el club tuvo una janela en diciembre que muy escasa, ahora estamos viendo la posibilidad de que llegue algún jugador que ayude en este tipo de janela donde ya está todo comenzado y donde realmente tiene que marcar diferencia. Hoy decir un nombre para que llegue ese nombre es muy difícil porque es una janela en Sudamérica diferente y en Europa distinta,
Así que veremos las posibilidades que tiene el club, pero sé que están trabajando mucho para ver si puede llegar un jogador que nos ayude de cara al futuro. Última pergunta aqui. Jorge, duas, por favor. O Flamengo passou agora por uma semana que poderia ditar o que seria o restante da temporada de forma mais negativa, né? Com mata-mata na Copa do Brasil, com um clássico no Brasileirão e com esse jogo decisivo na Libertadores. O time conseguiu responder bem a essa sequência muito difícil, né? Eu queria saber como foi passar por essa semana. Você já disse que os resultados dão mais tranquilidade ao trabalho, né? E também para o domingo, sobre o Gabigol, se já é possível contar com ele. E para o Vitor Hugo, você começou o ano com expectativa, né? Mas com uma lesão muito importante que tirou você dos primeiros meses da temporada e agora você consegue uma sequência que começou no ano passado, né? Então, como tem sido para você também conseguir esse espaço de novo depois de uma lesão difícil? Sim, é um ano que começa com realmente bastante expectativa de estar jogando, de estar se firmando e uma lesão complicada, uma fratura ali no pé. Acho que foi um momento complicado, mas acho que é um momento de superação agora, de estar voltando a participar, de estar voltando a jogar, estar ajudando com gols e com boas atuações. Acho que é seguir evoluindo, seguir trabalhando para continuar ajudando a equipe. Mi llegada cuando fue en medio de una competición, en medio de una crisis del club importante. Entonces, yo sabía que no había, imposible que yo pudiera generar modificaciones a corto plazo, mas intentamos, trabajamos mucho para cambiar la cara de Otimi en este corto plazo. En algunos momentos el juego se da, en otros no. Es parte de un proceso, mas estando en Flamengo la necesidad de ganar es total y bueno, sabemos de eso y esa responsabilidad. Con respecto a Gabriel, él probó para este juego y no llegó. Vamos a ver si a mañana él puede probar y dar la chance de poder jugar contra Gremio. Esperemos que sí. Flamengo!